tem o desafio de entender bem a anatomia dele para você evitar cometer uma iatrogenia, né? E dentro desse tema, falar sobre nervo facial engloba coisas assim muito peculiares. Por exemplo, se a gente for ver uma estatística das iatrogenias cometidas durante uma cirurgia, causando paralisia facial, a gente vai ver que os otorrinolaringologistas são os campeões. 46% das paralisias iatrogênicas são causadas por nós. 32% pelos neurocirurgiões e 5% pelos cirurgiões de cabeça e pescoço. Mas isso efetivamente não significa que nós somos maus cirurgiões e os cabeça e pescoço e os neurocirurgiões são melhores. Na verdade, existem peculiaridades da anatomia que a gente vai estudar hoje aqui, que nos ajudam a entender o porquê que a gente está mais suscetível a lesar o nervo facial, muitas vezes até do que eles. Então, é o que a gente vai começar a fazer a partir de agora, né? Paralisia facial, a gente vai falar muito de diagnóstico, de tratamento, mas um bom entendimento da anatomia do nervo vai te permitir ter uma facilidade maior na hora de você realizar a cirurgia. Então, fazendo uma introdução aqui breve, né? Falando de paralisia facial periférica, que é o intuito maior dessa aula, normalmente ela vai decorrer da lesão ou mau funcionamento do nervo facial, sempre acarretando um prejuízo estético funcional importante. Quando a gente fala de paralisia facial, é muito importante a história clínica e o exame físico. A gente vai ver aqui durante a apresentação que um monte de doenças pode cursar com paralisia facial. E achados da história clínica do exame físico são muito importantes para a gente definir a topografia da lesão do facial e que tipo de tratamento a gente vai instituir para aquele paciente. Outra coisa muito importante é, durante o exame físico, a gente ver se examinar os pares cranianos e saber se, além do nervo facial, existe acometimento de outros pares cranianos. As polineuropatias ou os mesmos tumores podem nos sugerir um diagnóstico de paralisia facial por causa tumoral quando a gente tem acometimento de outros pares cranianos. E falar sobre paralisia facial, a gente tem que saber dividir o que é a paralisia facial central do que é a paralisia facial periférica. Então, a paralisia facial central, você vai ter a preservação do terço, da movimentação dos músculos do terço superior da face. Ao passo que na paralisia facial periférica, você tem a interrupção do movimento de todo o grupamento muscular de uma das hemifaces. Então, essa basicamente é a diferença entre paralisia facial central e paralisia facial periférica. Quando a gente vai entrar na anatomia do nervo facial, a gente tem que entender que o nervo facial ele tem uma raiz sensitiva, que se chama nervo de Wisper, e uma raiz motora. 70% das fibras do facial são motoras, 30% só são sensitivas. Só que o nervo facial ele faz um tronco único ao nível meatal. A gente vai ver as porções do facial daqui a pouco na outra figura, e a gente vai ver que esses tratos, tanto sensitivos quanto os motores, se unem num tronco único quando o nervo facial entra dentro do meato acústico interno. Quando a gente avalia esse nervo, a gente tem que pensar que esse nervo ele possui fibras viscerais aferentes, eferentes e somática. As fibras viscerais aferentes e especiais, elas vão dar a sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua. Quando a gente fala em aferência, a gente está falando de vísceroreceptores que mandam mensagens, estímulos, até o córtex cerebral por aferência. Então, as fibras viscerais aferentes especiais vão dar a sensibilidade dos 2/3 anteriores da língua. As fibras viscerais aferentes gerais vão dar a sensibilidade do palato mole e do terço posterior das fossas nasais. As fibras viscerais eferentes especiais, se a gente está falando de eferência, a gente está falando de sistema nervoso autônomo. No caso do nervo facial, sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, as fibras viscerais eferentes, elas sempre vão finalizar num gânglio.
Então, você sempre vai ter um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. Quando a gente fala do sistema nervoso autônomo parasimpático, esses gânglios, normalmente, eles ficam nos órgãos efetores, nos órgãos viscerais. Então, normalmente, nós temos nervos pré-ganglionares com axônios mais longos e nervos pós-ganglionares com axônios mais curtos. Quando a gente fala sobre fibras viscerais eferentes especiais, a gente está falando sobre o núcleo do facial, mandando ramos motores para o músculo estiloióideo, para o músculo platisma e para o músculo auricular. As fibras viscerais eferentes gerais, elas já vão fazer a inervação autonômica nas glândulas lacrimais, via nervo petroso superficial maior, que a gente vai falar daqui a pouco, e para as glândulas submandibulares e linguais, via nervo corda do tímpano. As fibras somáticas aferentes, elas vão dar a sensibilidade voluntária, principalmente do território da concha na orelha externa. Então, na zona de Hansen-Hunt, que a gente vai falar sobre a síndrome de Hansen-Hunt, ou mesmo na paralisia de Bell, que cursa com otalgia, você tem o predomínio dessas fibras somáticas aferentes lesadas que vão causar esse tipo de disfunção do nervo. Quando a gente fala sobre os segmentos do nervo facial, o único que vai dar paralisia central, ou seja, preservando a mímica facial superior, é o segmento supranuclear. Então, a gente vai ter axônios do giro pré-central, a gente vai ver na figura a seguir, até o núcleo motor do facial. Então, segmento supranuclear, algum acometimento ou lesão do facial no segmento supranuclear vai causar paralisia facial central. O segmento nuclear para baixo, a gente já vai ter paralisia facial periférica. O segmento nuclear, a gente vai ter a identificação do núcleo do nervo facial, que ele fica no assoalho do quarto ventrículo, na ponte. Qual a importância desse núcleo do nervo facial? Ele tem uma parte ventral e uma parte dorsal. A parte ventral, ele vai ser responsável pelos movimentos da metade inferior da face e a parte dorsal pela metade superior da face. Ao nível do núcleo do nervo facial no assoalho do quarto ventrículo, a gente também tem próximo a ele o nervo abducente, e a gente vai ver que as fibras do facial fazem um formato circular ao longo do nervo abducente e que lesões ou tumores crescendo nessa região podem dar paralisia do abducente associada. Qual a importância dessa parte do núcleo ventral e do núcleo dorsal, da parte ventral e da parte dorsal do núcleo do facial? É que a gente observa que essas fibras que saem do giro pré-central, elas cruzam a linha média para chegar à parte ventral do núcleo do lado contralateral. Então, a parte ventral do núcleo do nervo facial, ela cruza a linha média. Então, tudo que é do lado direito informa para o lado esquerdo. Então, se eu tenho uma lesão supranuclear perto do giro pré-central à direita, eu vou ter uma paralisia da metade inferior da face do lado esquerdo. Agora, a parte do dorsal, ela é inervada tanto por fibras que cruzam a linha média, quanto por fibras que vêm inervar diretamente, ipsilateralmente, a parte dorsal do nervo daquele lado. Isso explica o porquê na paralisia facial central a gente encontra a manifestação de movimentação do terço superior da face. Porque essa parte dorsal, ela na verdade ela é inervada ipsilateralmente e contralateralmente. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão do lado direito, na altura do supranuclear, do núcleo do facial, eu vou ter a perda da inervação da parte ventral do núcleo contralateral. Consequentemente, eu vou ter uma paralisia do grupamento muscular da metade inferior da face do outro lado, do lado contralateral.
Só que, daquele lado esquerdo, que é o lado que não teve lesão, você continua tendo fibras inervando ipsilateralmente a parte dorsal do núcleo daquele lado. Então, a metade superior da face daquele lado continua recebendo ramos do giro pré-central. Então, o indivíduo ele consegue mexer o grupamento muscular superior da face que não foi lesada. Então, isso explica o fato das fibras cruzarem e inervarem o núcleo na parte ventral e a parte dorsal ser inervada tanto contralateralmente quanto ipsilateralmente. Isso explica o porquê da paralisia facial central você ter preservação do músculo da mímica facial que fica superiormente ao nível da testa. Quando a gente fala sobre segmento infranuclear, a gente vai ter algumas divisões desse segmento infranuclear. A gente tem o segmento pontino, que a gente ainda tem a raiz sensitiva e a raiz motora do nervo facial divididas, juntamente com o nervo vestíbulo coclear e os 3 ramos indo em direção ao meato acústico interno. Lesões ao nível da ponte podem causar alterações tanto em provas audiométricas, quanto no BERA, quanto em provas vestibulares, porque a nível do ângulo ponto cerebelar, a gente pode ter alterações do nervo vestíbulo coclear juntamente com a paralisia facial. Então, esse é um dado topográfico importante na hora da gente pesquisar as lesões causadas pelo nervo, topo diagnóstico dessas lesões. Quando o facial ele entra no meato acústico interno, você já passa a ter um tronco único do facial. A raiz sensitiva e a raiz motora se unem num único nervo. E nessa região você vai ter a barra de Bill, que na verdade ela vai separar o nervo facial do nervo vestibular superior. E você vai ter a crista transversa, que na verdade separa tudo que está superior, que é o facial e o vestibular superior, daquilo que está inferior, que é o coclear e o nervo vestibular inferior. O segmento labiríntico, na verdade, ele surge no fundo do meato acústico interno e ele tem esse nome porque, na verdade, o nervo facial passa entre o labirinto anterior, que é a cóclea, e o labirinto posterior. Nesse segmento labiríntico, a gente vai ter, dentro do gânglio geniculado, que é o final do segmento labiríntico, a saída do primeiro ramo do facial, que é o nervo petroso superficial maior, que vai se unir ao nervo petroso profundo, formando o nervo vidiano, indo em direção ao gânglio pitérigo palatino para inervar a glândula lacrimal. Isso vai ser muito importante para a gente na hora de fazer o topo diagnóstico das lesões do facial. Então aqui a gente tem um diapositivo com uma figura que a gente vai ter aqui a ponte, o meato acústico interno. No fundo do meato acústico interno a gente vai ter o segmento labiríntico, onde nessa região a gente vai ter o gânglio geniculado, que vai dar o primeiro ramo do facial, que é o nervo petroso superficial maior. No gânglio do geniculado, que é a primeira volta do facial, que ele faz uma curvatura de 40 a 60 graus para trás, você começa a ter o segmento horizontal do nervo facial, que a gente vai ver no slide seguinte, que é o segmento timpânico do nervo facial. Aqui vai ter algumas alterações importantes anatômicas, alguns pontos de reparo do facial importantes que a gente tem que se guiar durante a cirurgia. Passando o segmento, chegando no segmento timpânico do facial, a gente vai ter a emissão do nervo estapédio, que é o segundo ramo do facial sendo emitido aqui na porção timpânica. Depois que o facial emite o segundo ramo, que é o nervo estapédio, ele faz uma nova curvatura de 110 graus em direção ao canal semicircular lateral, que se chama segundo joelho, e você vai ser a parte vertical do nervo facial, que é o segmento mastoídeo, onde a gente vai ter a liberação do terceiro ramo do facial, que é o nervo corda do tímpano, que ele tem um trajeto interno na cavidade timpânica que a gente vai observar posteriormente. Então, falando sobre o segmento timpânico do facial, ele está deiscente em aproximadamente 50% dos casos, 50% dos indivíduos.
A deiscência do facial faz com que o facial esteja fora do canal. Então, o segmento do facial mais lesado iatrogenicamente durante uma cirurgia é o segmento timpânico, exatamente por conta dessa deiscência. E é por isso que nós, otologistas, muitas vezes fazemos uma mastoidectomia ou fazemos alguma cirurgia otológica e às vezes a gente é surpreendido com uma paralisia no pós-operatório. Essa deiscência, ela justifica muito boa parte das vezes o porquê disso acontecer. O segmento timpânico, igual a gente falou, é onde a gente vai ter a emissão do nervo estapédio. Esse nervo é importante para o reflexo estapédio, que é um reflexo de proteção do ouvido a sons muito altos, impedindo que esses sons sejam transmitidos pela orelha interna pela contração do músculo estapédio. O segundo joelho, que é aquele que eu falei, o facial sai da sua porção horizontal, dá um giro de 110 graus em direção ao canal lateral, formando o segundo joelho ou a porção vertical do nervo facial, que é a porção mastoídea. Coisas muito importantes durante a cirurgia que a gente tem que ter em mente, que são os pontos de reparo do facial no segmento timpânico. Processo cocleariforme é a janela oval. O facial, normalmente, ele passa superiormente a esses dois processos. Então, aqui a gente está vendo o tendão do tensor do tímpano, aqui o processo cocleariforme. A gente vê que o facial está passando posterior e superior ao processo cocleariforme e à janela oval. Então, isso é uma coisa importante. Às vezes, num colesteatoma que erodiu muito o osso, você às vezes perde o parâmetro da bigorna, e aí você precisa ter alguma referência anatômica para não lesar o facial quando você está limpando a doença, limpando o colesteatoma, e o processo cocleariforme, às vezes, é uma estrutura que te ajuda muito nisso. O canal semicircular lateral é outro parâmetro importante. Quando você faz a antrostomia, na mastoidectomia, você cai direto no canal semicircular lateral. E a gente sabe que o facial, ele passa medial e inferior ao canal semicircular lateral. E o ramo curto da bigorna. O ramo curto da bigorna, ele, na verdade, ele aponta para o nervo facial. Aqui está o canal semicircular lateral, aqui está o ramo curto da bigorna, aqui está uma timpanotomia posterior e o facial passando aqui dentro do seu canal. Aqui está a eminência piramidal, de onde vai sair o tendão do estapédio, e o facial passando posterior à eminência piramidal. Depois do segundo joelho, a gente entra no segmento mastoide, o segmento ainda intratemporal do nervo facial. O segmento mastoide ainda está dentro do canal do facial. Ele é uma extensão vertical da caixa timpânica até o forame estilomastoide, que é onde você tem a finalização do trajeto intratemporal do nervo cervical. Do segmento mastoide, parte o nervo córneo do tímpano, que é aquele nervo que vai fazer a parte secretora das glândulas submandibulares e das glândulas linguais e da sensibilidade da língua. O segmento extratemporal já é fora do osso temporal. Então, é do forame estilomastoide até a parótida. É um ramo muito comum de abordagem do cirurgião de cabeça e pescoço. Nesse segmento, você vai ter os ramos temporofacial e cérvico-facial, onde o facial vai fazer inúmeras ramificações que vão fazer a inervação completa da musculatura da mímica facial e mastigatória. Falando um pouquinho de vascularização, a vascularização do nervo facial, ela recebe ramos da AICA, da artéria cerebelar antero-inferior. A parte meatal é suprida por ramos da AICA. A artéria petrosa, que é ramo da meninge média, vai vascularizar o gânglio geniculado, o segmento timpânico e parte do labirinto. E a artéria estilomastoídea, que é segmento que vai vascularizar o segmento mastoide e o segmento timpânico, que é ramo da artéria occipital. Passando um pouquinho essa parte chata e entrando mais no diagnóstico e no topodiagnóstico, igual a gente começou no início falando, a anamnese é extremamente importante. A idade vai ajudar a gente a traçar uma história epidemiológica de que tipo de doença a gente pode estar lidando. As comorbidades associadas, em especial os diabéticos, eles têm neuropatias que podem cursar com paralisia facial, dependendo da doença que a gente está lidando.
Fatores precipitantes a essa paralisia. Tempo de evolução, é extremamente importante a gente definir se é uma paralisia tardia, se é uma paralisia aguda, para a gente avaliar que tipo de teste eletrofisiológico a gente vai pedir, se tem indicação ou não de descomprimir o nervo. Recorrência também é uma coisa importante. Já teve paralisia facial? Quantas vezes? Porque isso vai mudar de acordo com esse parâmetro, se a gente tem que abordar cirurgicamente essa paralisia facial ou não. Sintomas auditivos e vestibulares, a gente viu que no segmento pontino, passando pelo ângulo ponto cerebelar, o nervo facial está junto com o nervo vestíbulo coclear. Então, você pode ter alterações de provas cocleares e de provas vestibulares nos exames complementares que você for pedir. Acometimento de outros pares cranianos, a gente falou, está muito presente polineuropatias e tumores. Dores, sinais inflamatórios, patologias infecciosas podem cursar com paralisia facial. História epidemiológica, a gente vai ver que a doença de Lyme, causada pelo carrapato, pode causar paralisia facial. Cirurgias prévias e, inclusive, o perfil psicológico do paciente que a gente está lidando, porque a gente vai ver que a paralisia facial causa um prejuízo estético funcional muito grande. Então, a gente tem que saber lidar com o paciente que está com paralisia facial, porque isso às vezes pode ser difícil no dia a dia com o paciente. O exame físico, a gente vai ver a caracterização da paralisia facial é importante, ela é central, ela é periférica, ele é que grau, a gente vai daqui a pouco mostrar a classificação de House-Brackmann em relação à paralisia facial. Otoscopia, muito importante, existe alguma coisa a nível do ouvido médio, a nível da caixa timpânica que justifique essa paralisia? O paciente está com otite média aguda, ele tem uma otite média crônica com colesteatoma, isso pode sugerir a etiologia da paralisia facial dele? Exame da cavidade oral, exame da cabeça e pescoço, com palpação das parótidas, tumores de lobo profundo de parótida dão muita paralisia facial e são um diagnóstico diferencial. E inspeção cutânea em geral, que a gente vai ver que tem algumas causas idiopáticas de paralisia facial que podem cursar com alterações cutâneas. Diagnóstico. Quando a gente fala de diagnóstico e de exames de imagem em relação a um paciente que chega com paralisia facial periférica na emergência, a gente tem que ter muito cuidado com que tipo de exame de imagem a gente vai pedir. Se a gente pensa numa paralisia de causa tumoral, às vezes a ressonância é o melhor exame para a gente definir que tipo de tumor a gente está lidando, se tem invasão de base de crânio, se tem invasão de gordura. Então, isso é importante. Agora, quando a gente fala de trauma ou causas infecciosas, otite média crônica complicada, ou mesmo causas traumáticas, que são a segunda causa de paralisia facial periférica mais comum, a gente já tem que dar preferência à tomografia computadorizada. Agora, se eu tenho um paciente com paralisia provável de Bell, de origem idiopática, na verdade, o exame de imagem não tem nem muita significância clínica para a gente. Na verdade, nos casos de paralisia de Bell, a gente vai até ver um realce na ressonância do nervo, sugerindo uma neurite, que pode até persistir, mesmo com o paciente regredindo os sintomas, mas isso de maneira nenhuma deve ser usado de rotina para te levar a algum diagnóstico se você está pensando num diagnóstico de exclusão de uma paralisia de causa idiopática. Laboratório é importante, sorologia para doença de Lyme, imunodeficiências, diabetes, porque são comorbidades que estão associadas a um pior prognóstico da paralisia facial. E o topodiagnóstico? Bom, o topodiagnóstico é uma entidade clínica assim, interessante em relação à paralisia facial, não só para você tentar determinar em que nível o nervo facial foi lesado, mas também para a gente poder determinar que tipo de descompressão eu vou fazer nesse nervo. Então, assim, teste de Schimmer, ele vai avaliar o funcionamento do nervo petroso superficial maior. Então, a gente viu que o nervo petroso superficial maior, na verdade, ele sai do gânglio geniculado, ele sai do segmento labiríntico. Então, se eu tenho um teste de Schimmer alterado, esse teste de Schimmer, na verdade, a gente vai usar um papel de filtro, vai botar no saco conjuntival inferior e a gente vai ver lágrima do paciente. A gente vai testar um olho e um outro e se tiver uma diferença acima de 30%, você tem um teste de Schimmer alterado.
Um teste de shimmer alterado me sinaliza que eu estou diante de uma paralisia acima da emergência do nervo petroso superficial maior. Então, se eu tenho um teste de shimmer alterado, provavelmente eu tenho uma paralisia facial suprageniculada. Quando eu faço a audiometria com a pesquisa do reflexo estapediano, eu vou avaliar, quando eu pesquiso o reflexo, o funcionamento do nervo estapédio, que é o segundo ramo do facial, que sai do segmento timpânico, igual a gente viu anteriormente. Então, se eu tenho um paciente com ausência de reflexo, provavelmente, óbvio, isso considerando que eu não estou diante de uma causa de paralisia facial traumática, que eu possa ter lesão de cadeia ossicular. Mas, em linhas gerais, só com uma paralisia facial, eu tenho uma audiometria com ausência de reflexo, sem nenhum outro comemorativo, com nervo com reflexo ausente, então eu tenho, na verdade, um problema acima da emergência do nervo estapédio. Então eu tenho provavelmente uma lesão do segmento timpânico ou estapedial, vamos dizer assim, que é acima da emergência do nervo estapédio. Quando a gente vai avaliar o paladar, a gente já vai avaliar e o fluxo salivar, a gente já vai avaliar o funcionamento do nervo corda do tímpano. O nervo corda do tímpano ele é ramo do segmento mastoide do nervo facial. Então a gente usa um eletrogustômetro e esse eletrogustômetro ele vai conseguir medir as correntes galvânicas que alguns estimulantes como sal, limão, açúcar fazem, e eles geram algumas correntes que são perceptíveis, e aí a gente consegue saber se o paciente está sentindo aquele gosto ou se ele não está sentindo aquele gosto. Então, quando o paciente tem um teste de shimmer normal, uma audiometria com pesquisa de reflexo estapediano presente, mas teve uma alteração do paladar, provavelmente a gente está com uma lesão, na verdade, no segmento mastoide do nervo, que é onde a gente tem a emissão desse nervo corda do tímpano. Então, esses testes, às vezes, eles são importantes para a gente determinar aonde o nervo facial foi lesado, ou pelo menos sugerir aonde o nervo facial foi lesado, para a gente conseguir definir qual é a melhor terapêutica para ele. Quando a gente fala de classificação, classificar a paralisia facial, ao meu ver, ela tem muito mais efeito nos casos de paralisia crônica, quando você vai submeter o paciente a algum tipo de descompressão, algum tipo de reconstrução, que você quer avaliar se o paciente melhorou ou não melhorou. Então, basicamente, assim, é uma tabela cheia de explicações, mas basicamente, assim, coisas importantes para a gente definir, por exemplo, uma disfunção moderada de uma disfunção moderada severa. No grau 3, você tem o fechamento do olho com grande esforço. No grau 4, o paciente já não fecha o olho de maneira nenhuma. No grau 2, você tem uma simetria só no sorriso forçado. No grau 3, você já consegue ver uma simetria, inclusive no repouso, com o surgimento de alguns espasmos e cincinesias, que são contrações voluntárias da musculatura da mímica facial. Essa classificação é a classificação mais aceita hoje e a que a gente usa nos estudos, que é a classificação de House-Brackmann. Bom, falando um pouquinho de diagnóstico e prognóstico, na verdade. Os testes eletrofisiológicos, eles não vão nos dar o diagnóstico da paralisia facial, mas eles vão ajudar a gente a marcar qual é o prognóstico daquela paralisia para aquele paciente. O diagnóstico de paralisia facial é clínico. A gente, com a história, anamnese, exame físico, a gente consegue determinar um paciente com paralisia facial. Agora, esses testes eletrofisiológicos, eles são importantes para a gente avaliar o prognóstico dessa paralisia. Esse paciente vai recuperar, não vai recuperar? Esse paciente tem indicação de descompressão, não tem indicação de descompressão? Esse paciente tem indicação de reconstrução, não tem indicação de reconstrução? E dentre esses testes eletrofisiológicos, existem alguns que são mais importantes. Esse que eu citei não é nem tão importante, mas é o teste de excitabilidade nervosa
ou o teste de estimulação elétrica máxima. Na verdade, é quando você dá um limiar, você vai medir, na verdade, o limiar de estímulo elétrico no nervo facial necessário para induzir um movimento facial. Então, qual é a menor intensidade de corrente elétrica que você aplica ao músculo, ao nervo, para ele gerar uma resposta e gerar uma contratura da musculatura facial. Quando a gente tem uma diferença superior a 3,5 mA, você já tem uma alteração. Então, um lado em relação ao outro, você já tem um teste de excitabilidade nervosa alterado. Uma coisa importante, a gente vai ver que tanto o teste de excitabilidade nervosa quanto o próximo, que é a eletroneurografia, a gente sempre tem que fazer esses testes pelo menos com 3 dias de evolução da paralisia facial. Não adianta a gente fazer isso antes. Na verdade, isso acontece por um motivo. Quando o nervo facial ele é lesado, agudamente, gerando uma paralisia facial completa, aguda, você tem uma degeneração do nervo traumática, que normalmente é proximal, e tem a degeneração valeriana, que é a nível distal. Essa degeneração, quando você tem a degeneração traumática do nervo, uma paralisia facial completa, essa degeneração valeriana, ela demora para ser captada pelos eletrodos, porque no momento que você tem a lesão neural, as células de Schwann daquele nervo, elas fagocitam aquela região distal na tentativa de diminuir a degeneração distal daquele nervo. Então, por isso que você tem que ter um certo tempo para você poder fazer esses testes eletrofisiológicos, porque eles vão, no caso da eletroneurografia, ela vai quantificar o quanto do nervo foi atingido ou não foi atingido. Então, ela vai medir essa degeneração valeriana. Então, se você faz esse exame muito antes, você não vai conseguir captar isso, porque você ainda está numa fase adaptativa da lesão neural. Então, por isso que a eletroneurografia ela é indicada entre o 3º e o 21º dia, e normalmente ela é o padrão ouro no que diz respeito a marcar o prognóstico da lesão do seu facial. Como é que a gente faz a eletroneurografia? Você tem, parecido com o teste de estimulação elétrica, você tem uma estimulação transcutânea do nervo, com as amplitudes de respostas gravadas em eletrodos nos músculos frontal, orbicular, nasal e sulcolabial. Então, na verdade, você também vai gerar potencial elétrico no nervo, só que a diferença é que agora você vai ter eletrodos efetores na musculatura capazes de quantificar essa resposta elétrica e o grau de desnervação, de degeneração valeriana daquele nervo. Então, por ter eletrodos nos órgãos efetores, você consegue medir o potencial de ação muscular. Quando eu tenho uma diferença acima de 3% dos dois lados, eu tenho uma eletroneurografia alterada. Esse paciente provavelmente pode ser um paciente que vai evoluir mal. Então, até o 14º dia, a eletroneurografia é o padrão ouro e ela marca prognóstico da paralisia facial. Depois do 14º dia, aí a gente já tem como padrão ouro a eletroneuromiografia. O importante da eletroneuromiografia é a gente entender que ela não permite a avaliação quantitativa da degeneração do nervo. Isso só a eletroneurografia que faz. Mas a eletroneuromiografia ela vai registrar os potenciais musculares espontâneos e voluntários na musculatura facial. Então, na verdade, você vai registrar os potenciais musculares numa situação do músculo em repouso, numa situação do músculo sob contração voluntária, e você vai medir esses potenciais musculares no músculo frontal, orbicular, zigomático, elevador do lábio superior e depressor do ângulo da boca. Por que ela é importante depois do 14º dia? Porque a eletroneuromiografia ela vai determinar, ela vai demorar a determinar, a detectar o que a gente chama de potencial fibrilar. O potencial fibrilar no músculo, ele marca a degeneração do nervo. Então, se você tem um exame de eletroneuromiografia com detecção de potencial fibrilar, significa que você está na fase, na verdade, de degeneração valeriana daquele nervo. E os potenciais monofásicos de recuperação já sugerem
que aquele nervo está se regenerando. Então, quando a gente identifica depois do 14º dia esses potenciais monofásicos de recuperação, na verdade, às vezes eles surgem antes da melhora clínica da paralisia. Então, quando eles estão presentes na eletroneuromiografia, isso vai ajudar a gente a detectar, poxa, aquela paralisia facial parece que vai evoluir bem, vai evoluir melhor, é de melhor prognóstico. Uma coisa muito importante que hoje em dia a gente usa muito em cirurgia é a monitorização do nervo facial. Hoje em dia, até por uma questão de segurança jurídica, é importante nas cirurgias de mastoidectomia, de tumores de osso temporal, de chivanomas, a gente sempre ter o monitor do nervo facial à nossa disposição. Ele vai avaliar por eletroneuromiografia os potenciais do músculo frontal orbicular e orbicular do olho e orbicular da boca. Então, é muito importante durante a cirurgia, como uma segurança jurídica sua, você tá com o monitor do nervo facial. Lembrar sempre de avisar o anestesista para evitar o bloqueador neuromuscular, porque você está falando de nervo, placa motora e músculo. Então, na verdade, se o anestesista usa algum bloqueador neuromuscular de ação prolongada, você pode ter alteração da tua resposta na hora da monitorização, numa hora que você precise. Então, o que a gente orienta o anestesista é usar bloqueador neuromuscular de liberação rápida, tipo a succinilcolina, durante a indução, a intubação, para que quando você precise usar de fato um monitor, a gente consiga não ter nenhum tipo de prejuízo em relação a isso. Agora, é claro que a monitorização não substitui o conhecimento da anatomia, né? Inclusive na região do ângulo ponto cerebelar, o nervo, ele não tem a cobertura do perineuro. Então, você ficar estimulando na região do ângulo ponto cerebelar com o monitor, você pode acabar causando uma lesão iatrogênica do nervo. Falando agora sobre etiologia, a principal etiologia de paralisia facial que chega na emergência médica é a paralisia de Bell. A paralisia de Bell, na verdade, ela tem uma causa idiopática. Na verdade, não se sabe o que ocasiona a paralisia facial nesses casos. O que se sabe é que de 60% até 85% dos casos evoluem de forma favorável. De 7% a 10% só que apresentam recorrência. Quando a gente fala em grávidas, você tem uma chance 3 vezes maior de ter paralisia facial periférica, paralisia de Bell, do que no indivíduo adulto, um indivíduo adulto sem comorbidades. Ela pode cursar com alguns sintomas, como dor retroauricular, por aquela inervação aferente das fibras somáticas que a gente falou lá no início, alterações gustativas, olho seco, sensação de hiperacusia. Normalmente, a paralisia de Bell, por ser de causa idiopática, vai ser sempre um diagnóstico de exclusão. Ela tem uma incidência muito comum em homem e mulher. E, normalmente, o que a gente vai preconizar de tratamento para paralisia de Bell? Normalmente, a gente vai usar corticoide oral. O antiviral, que é o aciclovir ou o valaciclovir, é muito controverso. A gente vai falar sobre isso depois. Uma queixa comum dos pacientes com paralisia de Bell é a sensação de olho seco e a dificuldade de fechamento do olho, da pálpebra superior. Então, o uso de lágrima artificial de hora em hora ou pomada oftalmológica com vitamina A e D é muito importante. E a descompressão na paralisia facial de Bell também é algo extremamente controverso, exatamente porque ela tem uma taxa de sucesso de recuperação espontânea que bate 85%. Então, a gente, quando pensa em intervenção cirúrgica para paralisia de Bell, essa revisão da Cochrane aqui mostra que, na verdade, tem muito pouca evidência científica e o que se tem é insuficiente para se determinar que uma cirurgia de descompressão do nervo facial possa cursar com algum tipo de benefício na paralisia de Bell. Outra etiologia também muito comum é a síndrome de Hansen-Hunt. Na verdade, a síndrome de Hansen-Hunt ou herpes óticos
É uma reativação do vírus varicela zoster no gânglio geniculado, no segmento labiríntico do nervo facial. Ela é mais prevalente na sexta década de vida. Ela cursa normalmente com paralisia facial e vesículas no meato acústico externo ou até mesmo no pavilhão. Essa paralisia facial ela pode preceder o surgimento de vesículas, pode ser concomitante ao surgimento de vesículas ou pode aparecer até depois. Normalmente pode haver perda auditiva, zumbido ou vertigem. E ela sempre tem um pior prognóstico quando a gente compara com a paralisia de Bell propriamente dita. Síndrome de Hansen-Hunt, o que se tem de tratamento estabelecido há muito tempo é o uso de corticoide 1 mg por quilo e o aciclovir 2 gramas dia por um período de 1 semana. Existe agora uma tendência a diminuir essa síndrome de Hansen-Hunt por conta da vacina contra a varicela, que, se não me engano, já entrou até no calendário vacinal nosso, aqui do Brasil. Mas, por enquanto, ainda é uma causa de paralisia infecciosa que cursa com o pior prognóstico quando comparado à paralisia de Bell. Agora, quando a gente vai estudar cientificamente, né, o tratamento da síndrome de Hansen-Hunt, a gente vê que nessa revisão da Cochrane ele diz o seguinte: olha só, não achei nenhuma evidência científica que usar aciclovir ou valaciclovir é benéfico na síndrome de Hansen-Hunt. Embora a gente saiba que o herpes zoster é tratado dessa forma, quando a gente fala de síndrome de Hansen-Hunt, eu não vejo nada que o antiviral ajude a melhorar do que o tratamento com corticoide isolado. Mas aí, quando a gente vê essa publicação na Neurotology, ele já diz, olha, a gente não concorda com o que foi publicado no outro artigo de revisão. A terapia combinada, ela é preferência nos pacientes com síndrome de Hansen-Hunt. E aí, passando agora para um outro caso, tentando passar mais rápido, para a gente já ir para o final, a otite média aguda também é uma causa de paralisia facial em criança. É muito incomum, tá? Está associada por uma invasão bacteriana direta e uma deiscência da porção timpânica do nervo facial. Normalmente, o tratamento vai ser suficiente só com antibiótico terapia prolongada. A miringotomia, ela é necessária quando você tem o decurso da paralisia facial junto, uma miringotomia ampla para drenar a secreção da caixa timpânica, ela é importante. E a mastoidectomia a gente vai só reservar para os casos de complicação. E descompressão é muito rara no caso da otite média aguda. Quando a gente fala na otite média crônica por colesteatoma, aí já é um pouco diferente. O colesteatoma ele tem a característica de erodir osso, de comprimir, fazer efeito de massa, gerar uma reação tipo osteite, destruição de cadeia ossicular. Nesses casos de otite média crônica cursando com paralisia facial, aí a cirurgia ela é mandatória, você deve fazer a mastoidectomia, timpanomastoidectomia, e normalmente você vai fazer descompressão do nervo com antibiótico terapia associada. Lembrando que, quando a gente fala em descompressão do nervo, a gente vai falar só um pouquinho mais à frente, quando tem uma descompressão de causa infecciosa, você não abre a bainha do nervo, você só tira o nervo do canal, tá? Síndrome de Merkelson-Rosenthal, você tem a tríade de edema orofacial, paralisia facial e língua aplicata. É uma causa de recorrência, é uma causa idiopática, assim como a paralisia de Bell. Tem uma recorrência muito maior do que a paralisia de Bell. Quando a gente faz biópsia do lábio superior em caso de recorrência, a gente acha esse achado de granuloma epitelioide não caseoso. Você pode usar corticoide em vigência da síndrome de Merkelson-Rosenthal. E em casos de recorrência, você considera a descompressão total do nervo, aqui já descomprimindo a bainha do nervo também, tá? Porque não é causa infecciosa. Doença de Lyme, que é a doença do carrapato, eritema migrans é patognomônico da doença de Lyme. A paralisia facial ela é encontrada na doença de Lyme, mas só em 10% dos casos. E a gente vê que na fase prodrômica, que é na fase do eritema migrans, na verdade, o paciente ele só vai adquirir edema articular, distúrbios cardíacos ou neurológicos 2 a 3 semanas depois do início dos sintomas. A sorologia consegue fazer o diagnóstico, mas a confirmação, o padrão ouro é o Western blot.
E o tratamento normalmente é com amoxicilina ou doxiciclina por 4 semanas. Só que, quando o paciente tem complicação no sistema nervoso central, aí você tem que trocar para Rocefin, tem que trocar para ceftriaxone. Outras causas, aqui é uma figura de uma criança com essa síndrome de Moebius, que na verdade é uma causa de paralisia facial congênita bilateral, que o paciente também cursa com estrabismo convergente. Otite externa maligna, a Letícia já falou sobre isso na aula de doença de orelha externa, não vou me alongar aqui, mas é uma causa de paralisia facial, em especial em diabéticos. Tumores, existem os tumores específicos do nervo facial, que é o chivanoma do facial, até o hemangioma do facial, que pode cursar com paralisia. O chivanoma tem um crescimento mais indolente, o hemangioma já tem aquele padrão em sal e pimenta, que é quando o osso cresce ao redor da lesão, então tem uma apresentação clínica mais recente, e alguns casos de paralisia facial associada à hipertensão intracraniana. Trauma é a segunda causa de paralisia facial. Quando a gente fala em traumatismo extratemporal, em geral, nas ramificações periféricas ou no ramo zigomático ou bucal, você tem um tratamento expectante, porque o ramo zigomático e bucal tem uma rede de anastomoses muito grandes. Então, em geral, o prognóstico da paralisia ele é bom. Raramente você precisa de reconstrução ou descompressão. Já o ramo temporal e marginal, sempre você vai reconstruir. Quando a gente fala do trauma intratemporal, a gente vai falar principalmente das fraturas. As fraturas longitudinais, que são as fraturas que geram 80%, são 80% dos nossos casos, são fraturas que podem levar a otorreia, perfuração, hemotímpano, desarticulação da cadeia, e a paralisia facial é muito rara, é menos de 20% dos casos. Ao passo que a fratura transversa, que é uma fratura menos comum, essa sim gera uma paralisia facial muito mais comum, maior que 60%, e o paciente vai cursar com hipoacusia, vertigem. O tratamento do trauma normalmente é com corticoide, você vai sempre avaliar se você vai abordar, descomprimir esse nervo ou reconstruir esse nervo precoce ou tardiamente. Lembrando sempre que casos de ferida aberta, traumatismos por PAF, feridas contaminadas, a gente sempre opta por não fazer a cirurgia imediatamente. E alguns trabalhos têm mostrado que, na verdade, você fazer a reconstrução tardia, às vezes, é muito melhor do que você fazer a reconstrução agudamente. Agora, salvo algumas exceções. Aqui a gente tem um traço de fratura longitudinal, que normalmente não cursa com paralisia facial, e aqui um traço de fratura transversal no corte tomográfico, corte axial de osso temporal, janela óssea. Então, cuidados gerais, isso são coisas muito importantes em relação à paralisia, né? Então, assim, mesmo as paralisias de mau prognóstico, a gente não pode achar, agora já era, o facial não vai voltar, vamos deixar esse paciente para lá. Não, não pode isso, né? A paralisia gera um prejuízo estético funcional muito importante. E cada vez mais se tem mostrado trabalhos aí falando da qualidade de vida depois de tratamentos fisioterápicos, com exercícios miofuncionais, melhorando a qualidade de vida. Uma coisa importante em relação a esses cuidados gerais na paralisia facial é a proteção ocular. Então, o paciente ele tem o lago oftalmo, o que é isso? Ele tem uma dificuldade de fechar o olho completamente e muitas vezes ele tem o que a gente chama de ectrópio, que é a eversão da pálpebra inferior. E muitas vezes esse paciente vai precisar de cirurgia para poder corrigir isso. O peso de ouro vai fazer um peso, o nível da pálpebra superior, ajudando a ele a fechar o olho. A tarsorrafia também é um procedimento cirúrgico simples que a gente consegue fazer com que esse paciente consiga fechar o olho. A própria cantoplastia, que vai corrigir o ectrópio, que é essa eversão da pálpebra inferior. Então, assim, esses cuidados são cuidados muito importantes que a gente tem que ter e que precisam estar sempre sendo feitos o mais precocemente possível. A fisioterapia, aqui tem um artigo mostrando que a paralisia facial, quando você submete o paciente
A fisioterapia, exercícios miofuncionais, isso melhora muito a coordenação da mímica e a qualidade de vida do paciente. E o tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico agora já indo aqui para o final. Na verdade, o tratamento cirúrgico ele é basicamente a descompressão e a reconstrução do nervo facial. E quando que a gente vai indicar isso? Normalmente quando você tem uma degeneração do nervo acima de 90% até o 14º dia, visto pela eletroneurografia. Tem algumas formas de você fazer essa reconstrução. Anastomose término-terminal, que é unindo coto a coto. Anastomose hipoglosso-facial, quando você não tem um dos cotos ou o teu nervo facial, o comprimento dele não é suficiente para a gente fazer uma anastomose término-terminal. O crossover, que na verdade é quando você pega um outro enxerto de nervo, normalmente o nervo sural da perna, ou o nervo auricular magno, e aí a gente faz uma interposição desse nervo, ajudando, né, assim, provendo aquele território muscular do facial que está morto, com novos axônios, para a gente tentar fazer com que o paciente tenha uma melhor simetria em repouso, depois da paralisia. Transposição de músculo temporal, isso às vezes é importante até para o fechamento ocular também. Os enxertos de nervo sural. Então aqui tem um videozinho rápido de descompressão do facial. Então aqui basicamente você está fazendo o brocamento das células. Aqui a gente já está identificando, deixa eu ver se eu pego aqui, o nervo facial. Aqui ele já está tentando subir em direção ao gânglio geniculado. Aqui tem o trajeto todo do nervo facial até sair o forame estilomastoídeo. Aqui ele está subindo na porção timpânica até chegar ao gânglio geniculado. E ele primeiro tira o facial do canal ósseo e depois ele vai descomprimir a bainha do nervo facial. Isso é uma coisa que a gente às vezes faz muito em dissecção também, que é extremamente importante a dissecção para a gente entender a anatomia do nervo. E aqui ele já descomprimindo a bainha do nervo, já tirou o nervo do canal e aí ele já está descomprimindo a bainha do nervo. Deixa eu passar aqui, deixa eu ganhar tempo. E aqui já é um segundo vídeo de reconstrução, que na verdade a gente vai usar uma interposição do nervo sural da perna para conseguir fazer uma reconstrução do facial. Isso daqui, que está sendo feito aqui com essa interposição do nervo sural, você pode fazer uma sutura perineural, normalmente usando um mononylon 10-0, ou você pode fazer até colocar uma cola de fibrina e unir um coto com o outro para você conseguir fazer essa anastomose. Eu uma vez participei de uma cirurgia que a gente fez só que eu não tinha vídeo, infelizmente. É um tumor de osso temporal que a gente fez uma mastoidectomia alargada, com parotidectomia associada, e houve uma lesão do nervo e a gente pegou o auricular magno e aí a gente interpôs o auricular magno entre os cotos do facial e aí a gente fez uma reconstrução, conseguiu ter um bom resultado no pós-operatório. A vantagem do auricular magno é que ele tem basicamente o mesmo calibre do que o facial. O nervo sural é um pouco mais gordo, um pouco mais grosso. A vantagem do nervo sural é que quando passa um certo tempo, o nervo acaba retraindo um pouco, então ele ganha mais ou menos a mesma anatomia do facial. Outro tratamento que agora está em curso, em moda, é a laser terapia, né? Então a laser terapia, na verdade, ele aumenta a permeabilidade da membrana celular, ela induz o metabolismo e síntese proteica da parte do território inervado pelo nervo facial que está morta. Então, a laser terapia tem se mostrado um bom indutor de tratamento nos casos de paralisia tardia, de mau prognóstico, e se tem resultados bastante satisfatórios. Esse artigo aqui mostra que, na verdade, quanto mais laser você usar, eles obtiveram um resultado melhor na recuperação daquele território inervado pelo facial.
Outras formas de tratamento que a gente tem se preconizado aí, né, se estudado, é a câmara hiperbárica, mas isso ainda, a Cochrane já mostra que ainda não tem nenhuma evidência científica, precisa de muito mais estudos para a gente saber se de fato tem algum benefício ou não na paralisia facial. A acupuntura também diz assim, não dá nem para provar que é bom nem que é ruim, precisa de muito mais estudos para poder determinar isso. Tem um artigo recente que associou a acupuntura com o laser e parece que eles tiveram bons resultados depois do tratamento. E o nosso futuro, né? Nosso futuro vai ser, talvez ano que vem, a gente falar alguma coisa sobre o Covid-19 e a paralisia facial. Relatos de casos a gente já tem muitos. Eu fiquei sabendo até pelos residentes do Fundão que a gente teve um caso lá no Fundão também, não foi comigo, mas num caso de Covid-19 que cursou com paralisia facial e foi feito corticoide oral e valaciclovir e o paciente regrediu da paralisia completamente. Gente, muito obrigado. Acho que é isso. Acabou, Felipe. Obrigado. Léo, fecha a aula, por favor. Vou fechar aqui, só um minutinho. Fechei. Felipe, seu microfone está desligado. Tá. Bom, passar para os debatedores. Parabéns, Léo, pela apresentação. João, uma consideração? Tem algumas aqui. Está ouvindo, né? Está aberto. Bom, acho que o Léo falou muito bem dessa questão do topo diagnóstico, né? Queria só lembrar uma coisa assim, que o paciente na clínica, com relação ao teste de Schimmer, né? A gente pode ter tanto o paciente apresentando uma queixa de olho seco, como também uma queixa de epífora, né? Então, assim, esse aumento do lacrimejamento. Isso por quê? Porque você vai ter uma dificuldade na drenagem, por alteração na mobilidade do orbicular do olho, né? Então, a gente consegue, muito pela clínica, já ver se essa lesão ela é supra ou infrageniculada, né? Pela clínica, por causa disso. Outra coisa também, o Léo falou muito bem, que a gente tem que lembrar, às vezes é muito questão de prova também, que geralmente a parte do nervo que mais é lesada é o que mais sofre, digamos assim, né? É o segmento labiríntico, não na lesão iatrogênica, mas principalmente nas lesões de trauma, infecciosas, idiopáticas, o segmento labiríntico, né? Porque é a região do canal de Falópio que é mais estreito, então qualquer agressão que esse nervo tenha, ele acaba sendo muito comprimido ali naquela região. E outra questão interessante foi que o Léo mostrou naquele slide dele muito legal sobre vascularização, né? A gente acha que isso é uma coisa chata e tudo mais, mas o segmento labiríntico ele tem uma vascularização terminal, né? Então é uma artéria que vem de cima, outra que vem de baixo, então ele acaba que ele é pouco vascularizado, né? Os outros segmentos às vezes recebem mais de um tipo de vascularização. Queria só falar, não sei se vocês vão falar também, mas que às vezes é questão de prova também. O Léo falou muito bem que a gente não deve fazer teste eletrodiagnóstico de forma aguda, né? A gente tem que esperar aquela degeneração valeriana. O único caso, e isso às vezes é questão de prova, é paralisia facial em recém-nato, tá? Então, se o recém-nato ele tem uma paralisia por compressão do nervo, você vai ter resposta no teste eletrodiagnóstico. Se for uma agenesia de nervo, você não vai ter resposta. Então, isso é uma coisa legal da gente ver. E só para terminar, lembrar que o Léo falou muito bem sobre proteção ocular, né? A gente não pode esquecer, porque o paciente tem uma paralisia, às vezes ele recupera dessa paralisia e acaba tendo uma lesão de córnea depois do caso resolvido. Então, só lembrar, que eu tenho um colega oftalmologista que sempre fala isso,
que quando você for fazer o curativo, principalmente o paciente dormir, né? Porque ele, durante a noite ele não vai ficar pingando lá, lágrima artificial e tudo mais. Então, como é que você faz? Você fecha a pálpebra dele, coloca ali uma gaze enrolada e passa o esparadrapo. Nunca fechar direto com o esparadrapo, igual o anestesista faz, porque durante a noite o paciente pode suar, pode desgrudar aquele esparadrapo, o olho abre e você pode ter o ressecamento, às vezes é até pior, ele se vira na cama e o esparadrapo gruda na córnea, né? Então é pior ainda. Então lembrar de fazer esse curativo dessa maneira aí. Mas foi bem legal, Léo, a aula. Essa parte de anatomia e fisiologia, assim, parece chata, mas não é. Isso aí tem que ser visto mesmo, porque isso explica muita coisa do que a gente vê lá na clínica, né? Parabéns aí pela aula. Obrigado, João. Eveline, pode falar aí, se quiser comentar alguma coisa. Eu queria comentar só no tratamento. Eu até vi no slide do Léo sobre estimulação elétrica como forma de tratamento, né? Isso, às vezes, a gente vê indicado, mas não é indicado porque o paciente, depois da estimulação, ele vai ficar com uma contratura muscular exagerada daquele lado da face que foi estimulado. Então, não se indica estimulação elétrica na fase aguda, porque o paciente depois vai evoluir, se ele evoluir com uma melhora da paralisia, ele vai acabar evoluindo com uma contratura muscular contralateral e uma simetria da face após o tratamento, né? Eu deixei no slide, mas eu esqueci de falar isso. Verdade. E a fisioterapia depois da fase aguda, né? A fisioterapia, sim, é indicada depois da fase aguda também, para o paciente também não evoluir com uma contratura muscular exagerada aí. Isso é muito importante. Isso. Guilherme. Eu tinha anotado alguns comentários aqui. O João falou aí da porção labiríntica, que é a mais comum de sofrer compressão, né, por conta do canal estreito. Então, em patologias inflamatórias de sofrer lesão. A questão da proteção ocular, que eu já esqueci, acho que todo mundo já esqueceu alguma vez, que é uma coisa que a gente costuma realmente não prestar tanta atenção, mas é muito importante. Graças a Deus eu esqueci, mas não tive lesão de córnea do paciente. Então tem que lembrar disso. Eu anotei também outra coisa, o Léo falou da monitorização do nervo facial, da cirurgia, né? E ele frisou bem a questão do conhecimento da anatomia, né? Que não dá pra gente, não, vou pedir uma mastoide, não tenho experiência nenhuma, mas eu vou botar um monitor e vai ficar tudo bem. Tem que saber muito bem a anatomia, inclusive porque o monitor pode falhar. Ele pode não estar funcionando no dia, e aí você precisa confiar muito mais no seu conhecimento de anatomia do que no monitor que está duvidoso, né? Então, isso é bem importante, treinar, secar, né? E a outra coisa que ele falou com relação a estatísticas, eu fiquei até um pouco impressionado. A estatística, o otorrino é o que mais lesiona aí o facial quase 50% das vezes. E aí eu lembrei de uma ocasião que, na verdade, no começo ainda no segundo, acho que no segundo ano da residência, a gente fez uma mastoide colitícia e quase que a gente lesiona a lateral facial, tudo porque era um antro ebúrneo, era uma otite média crônica com aquele antro bem apertado, que você não encontra célula nenhuma, vai brocando aquele osso compacto e acaba dando de cara ali com o canal lateral. Então, tomar muito cuidado nesses casos. Às vezes, optar por uma abordagem suprameatal, né, vindo ali do ático, seguindo a meninge para poder encontrar o antro, para reduzir essa chance de você acabar brocando ali tudo, o lateral, o facial, etc. E a última coisa que eu tinha anotado, estou falando muito, mas a última coisa que eu tinha anotado é uma outra questão de tratamento depois da paralisia facial. Na verdade, é um paliativo, que realmente é uma condição que traz muito impacto na vida do paciente, né? Na autoestima, que desenvolve depressão por conta disso e tal. E organização facial e tudo, é um paciente que
tem condição e pacientes que não têm condição. A gente já conseguiu, inclusive, por LMR, solicitar toxina botulínica lá no fundão para tratamento de toxina para paralisar o músculo do lado contralateral à paralisia. Né? Então, isso é bem interessante. Acho que era isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem algumas perguntas para responder. Vamos responder as perguntas das pessoas? Uhum. Tem só pergunta cascuda, hein? Vou começar com Pedro Viana, lá da USP. Pedro R3 já, né? Já é fellow, já, Pedro. Acho que é R3, né? Pessoal, alguma experiência comparando coaptação hipoglosso facial com trigêmeo facial? R3, teve exército. Sim, eu tenho. Com trigêmeo facial, não tenho nenhuma experiência de fazer. Com hipoglosso facial, sim. E sai bem. Tem algumas vezes que você vai mexer a língua, mexe a face, tem muitas. Faltou a palavra aqui, sinergia dos nervos. E aí você estimula você pensa em mexer a língua, mexe a face, isso acontece bastante. Pegando lateral, um pouco menos. Não sei se os outros têm experiência com trigêmeo facial. Eu não tenho experiência com trigêmeo facial, não tenho. Na verdade, também nunca fiz com hipoglosso, mas assim, pensando anatomicamente, né? O funículo posterior do hipoglosso, junto com a extremidade distal do facial, faz mais sentido você fazer uma interposição ali do que pegando trigêmeo. E assim, tem isso que você falou, né, Felipe? A atrofia da hemilíngua, né, da área doadora, do hipoglosso. Mas assim, experiência com o trigêmeo, ou que eu tenha visto, não. Outra coisa que eu queria comentar que o Léo estava falando aí da interposição, né, do nervo sural, é lembrar que o que você quer reabilitar do nervo facial é a parte motora, principalmente. Então, lembrar que o nervo sural é um nervo sensitivo. Então, na hora que você for interpor, você tem que virar ele, porque pelo caminho do estímulo nervoso, tá? E não pensar que vai ser mágica, né? As derivações, elas precisam essa do hipoglosso, o paciente precisa de muita fisioterapia depois. Tem muito do acessório com facial também, Pedro. Mais do que terapia. trigêmeo, a gente vê do acessório com facial também. Pode dar atrofia do trapézio. Que aí o que tem de trigêmeo é muita interposição, né, da musculatura mastigatória e da temporal, né, que recebe inervação do trigêmeo. Então, você faz a transposição muscular justamente para isso, né? Na hora que você for mastigar, principalmente, você tem a interposição muscular ali que vai contrair o orbicular da boca. Porque nessas cirurgias, o que você pretende assim, com o paciente é que ele consiga fechar a boca e fechar o olho. Isso, se ele conseguir fazer isso, já está ótimo o resultado. Ele vai conseguir se alimentar, não vai ter tantos problemas oculares. Porque frontal, em reinervação, você raramente consegue. A parte frontal, você desiste. Eu já vi todo tipo de reinervação lá no House mesmo. Eles falavam, olha, frontal, a gente muito pouco fazendo cirurgia de anastomose e você conseguir voltar a inervação no frontal. Tem uma outra pergunta aqui, só para a gente acelerar um pouco. Vias de acesso na descompressão de Bell. Associa fossa média com transmastoide ou supralabiríntica? Existe a necessidade de monitorizar o nervo facial em cirurgia de descompressão? Então, né, via de acesso... Né? Quer falar, Felipe? Pode falar. Você pode falar o complemento depois. Deixa eu falar. Via de acesso, eu ia até falar um pouco disso, mas para não ficar muito longo, via de acesso da descompressão, você tem que ver o seguinte, né? O acesso pela fossa média, se o paciente está ouvindo bem, né? Então, se ele tem uma audição boa, uma reserva coclear boa, você consegue pela fossa média ter acesso ao gânglio geniculado ali, porque a descompressão, na verdade, o ideal é ser uma descompressão ao longo de todo o trajeto do nervo. Agora, a depender do topo diagnóstico, você também, às vezes, pode até mudar isso. Por exemplo, você tem um paciente com um teste de Schimmer normal, então, provavelmente, ele na verdade, tem uma lesão que está abaixo do segmento labiríntico. Então, na verdade,
para que descomprimir até o gânglio geniculado? Mas normalmente a fossa média você vai usar para casos que você tem uma reserva coclear, uma audição boa. A translabiríntica é caso o paciente ele já não tenha audição nenhuma. Não, Então não, você ele falou transmastoide. Transmastoide. Transmastoide você consegue fazer também uma descompressão boa do segmento timpânico, do segmento mastoídeo. Você consegue chegar até o gânglio geniculado, Isso. você consegue chegar até o gânglio geniculado, que foi até aquele vídeo que eu mostrei, o primeiro vídeo da descompressão, que estava descomprimindo ali a bainha. O né? problema maior vai ser sempre a porção labiríntica, que a gente só vai acessar por fossa média mesmo. Então, acaba que você quiser fazer uma descompressão completa mesmo, o ideal era pegar por fossa média para isso. Mas aí, como o Léo falou já, se a gente puder ter certeza de não abordar a fossa média, que é um pouco mais complicado, envolve problemas um pouco mais sérios até de retração do lobo temporal, a gente ter certeza da posição, seja com uma ressonância, mostrando o local da lesão, ou através do topo diagnóstico, com teste de Schimmer e outros testes que a gente consegue localizar a região, seria mais prudente. E aí perguntam aqui, derruba a parede posterior numa descompressão ou não? O ideal é não derrubar. Assim, não é tão fácil isso, né? Mas quando você está pensando em gânglio geniculado, lá na frente é hiper complicado você acessar ali. Às vezes você tem que baixar, diminuir ali a parede, nem que se reconstrua depois aquela área. Mas se a gente pensar em paralisia facial, a gente está pensando em lidar com um paciente que está com audição normal, a princípio normal. Então, o ideal é não derrubar essa parede e a gente tentar manter a parede intacta, ou reconstruí-la, ou fazer uma lesão suficiente para dar para reconstruir uma cartilagem, alguma coisa depois. A gente imagina, a tuba funciona bem, então tem tudo para a gente fazer uma reconstrução e aquilo funcionar bem depois. Diferente de uma otite média crônica que você faz e retrai e acaba com a tua reconstrução. Aí tem toda a chance de insuflar e você ficar com uma orelha média boa mesmo depois que fizer isso. Mas é bem complicado, quando a gente faz a descompressão, preservar as estruturas. Por exemplo, a bigorna está bem em cima do facial. Se você vai fazer uma descompressão com porção timpânica, se ela estiver dentro da cápsula, acaba que é mais complicado isso. Bom, uma pneumatizada é mais tranquilo, né, do que aquela otite média crônica. Então, por isso que às vezes é mais tranquilo. Bom, tem perguntas aqui. A última coisa que eu lembrei aqui rapidinho. Exame de imagem, Guilherme, deixa eu só completar as perguntas das pessoas aqui, só para a gente não pular. Tá. Exame de imagem para Bell, sempre, nunca, quando? Rapidinho essa resposta. Paralisia de Bell, exame de imagem. João, quer falar? Quando a gente tem, assim, geralmente a clínica da paralisia de Bell, ela tem um início abrupto, né? E depois vai melhorando. Eu só pediria exame de imagem, assim, se tiver ocorrendo piora, né, da paralisia, ou se você não estiver vendo melhora. Aí a gente tem que pensar em alguns diagnósticos diferenciais aí. Mas, assim, se for uma história clássica e tudo mais, às vezes dá para segurar um pouco ali. Não saio pedindo exame de imagem de qualquer paciente que chega com paralisia facial, não. Isso que o João falou. Se surgir algum outro sinal, algum outro sintoma, né? Isso que o João falou é importante. Porque... Há relatos de chivanoma, por exemplo, do nervo, melhorar, o paciente ter várias paralisias faciais, ele vai melhorando porque vai sendo administrado corticoide, ele vai melhorando. Mas assim, é o raro do raro. Eu não sei estatística, se alguém souber, é raro do raro. Então, a conduta, se for uma apresentação clássica, não pedir exame de imagem, de rotina. Você falou da recorrente, sim, né? Recorrente, como falou, se o paciente começar a recorrer para no mesmo lado, o exame de imagem é fundamental. Outra pergunta aqui. Fisioterapia imediatamente após a paralisia? Alguém vê contraindicação nisso? Paralisou de Bell hoje, já manda para fisioterapia ou não? Acho que dá para esperar um pouco a resposta ao tratamento, né? E aí, quando vê que realmente vai ser uma paralisia mantida, indicar fisioterapia. Até porque você vai criar ali uma agenda para o paciente, você vai ter um impacto maior. Eu sou fã de fisioterapia precoce. Eu acho que paralisou, o paciente está muito... Acho que já desde cara? Eu já faço de cara. Primeira vez mesmo que não seja recorrente?
A gente acordar e olhar nossa cara torta de manhã já é uma coisa trágica, assim. E aí ele já está nervoso. Eu Você acho fala, que uma coisa, a fisioterapia já ajuda a gente de alguma forma nisso aí. Mesmo que o corticóide comece a agir, ele já sente que está trabalhando alguma coisa naquela região. Eu acho, mas isso eu vou te falar que e não faz mal, né? não faz Mas mal. assim, você diz com um profissional mesmo ou você orienta a fisioterapia em Não. casa? Não, eu não oriento, não, é profissional. Também. Até porque o fisioterapeuta, esses artigos que eu li da fisioterapia e da corrente russa, ele fala isso. O fisioterapeuta ele tem que saber qual exercício que ele vai para passar para o paciente na fase aguda e na fase crônica, para evitar que ele fique na fase aguda, não fazer corrente russa. Nunca, na verdade, não tem evidência. Mas a fisioterapia, ele vai ser diferente os exercícios que ele vai fazer na fase aguda e que ele vai fazer na fase crônica, para ele não ficar com contração muscular depois. Ainda mais se for BEL, né, que tem 80%, mais de 80% de chance de melhorar espontaneamente. O Gustavo perguntou uma coisa que a gente não respondeu. Numa descompressão do facial, a gente usa monitorização intraoperatória? O que vocês acham? Se a gente fez eletromiografia antes, eu já tenho noção de como está respondendo aquele nervo e não vai ser na hora da descompressão que vai começar a responder subitamente. Então, a gente pode tentar, mas a carga que a gente vai ter que dar nele vai ser muito alta para conseguir estimulação, mesmo que a gente descomprima ele naquele momento, não vai dar uma carga, não vai dar uma resposta imediata. Mas ele vai funcionar, a monitorização, talvez com uma eletromiografia que eu já vou ter feito na prévia da cirurgia. Se eu estou optando pela descompressão cirurgicamente, é porque eu já sei que a resposta está ruim na eletroneuro. Então, eu não imagino que a monitorização vai me ajudar muito nesse momento, não. Posso usar, está ali na minha cara, posso usar, mas se eu já fiz eletroneuro antes e ela já me deu uma resposta negativa a ponto de eu optar pela cirurgia, eu não acho que a monitorização vai mudar muito de conduta na hora, não. Tem uma conduta que eu vou tomar diferente por conta da monitorização. O que vocês acham? E lembrar que ficar estimulando o nervo pode aumentar o sofrimento dele, né? Dependendo da patologia e tudo mais. Até em cirurgia mesmo de mastoide, não é interessante você ficar toda hora testando ali o nervo, não. Tá? Porque você pode ter lesão térmica e aí junta uma porção de coisa na cirurgia, né? Então, interessante... E aí, só o último comentário que isso me fez lembrar é que a gente já teve algumas vezes no fundão uma paralisia facial pós-operatória, que você fica assim, poxa, mas eu não cheguei perto do nervo, o que aconteceu e tal. E aí, algumas horas depois, aquela paralisia vai melhorando. Ou seja, muito provavelmente foi provocada por infiltração de anestésico, né? Isso é uma coisa que a gente já viu algumas vezes lá no fundão, tem que prestar atenção, que é uma possibilidade. Posso fazer uma pergunta? Faz. Que veio aqui agora. Qual que é a experiência de vocês com paralisia facial, essa transitória, no pós-operatório, com infiltração anterior ao tragus? Eu vejo muito em autoesclerose, estapedotomia. Ocasionalmente a gente infiltra e cai anestésico para dentro da orelha média, o paciente pode acordar com uma paralisia que você quase infarta. Que você, estapedectomia, não esbarrei nem no facial, tá ali, tu viu o facial a cirurgia inteira. Só que aí você imagina, pensando calmamente, friamente, você vê que foi o anestésico que você infiltrou no começo e o paciente daqui a pouco vai voltando, às vezes, no caminho do centro cirúrgico, voltando para o quarto, já está um pouquinho melhor. Você já volta, vai no quarto visitar, você vai citar isso para a família quando você olha, já está mexendo o rosto. Graças a Deus. Mas sim, já vi algumas vezes. É um excesso, talvez, quando for na infiltração, ou sem querer, às vezes eu uso algodão com anestésico, com adrenalina. E aí essa solução, sem querer, foi feita junto com lidocaína. Sei lá, houve uma troca ali, a instrumentadora se enrolou, me deu um algodão banhado numa solução com lidocaína e adrenalina. E eu botei aquele algodão na orelha média e acabou que vazou líquido para o facial que estava estava deiscente, como o Leonardo mostrou, que tem 50% de deiscência na porção timpânica. E aí pode ter também, mas é essa experiência. Alguém tem mais diferente? Ela falou anterior ao tragus, eu lembrei de uma por coloboma. Naquela região ali você tem que filtrar bastante, né, e tal. Mas uma vez só que eu me lembro. Isso aí vai ser lesão do extratemporal, né, do ramo extratemporal. Então vai ser segmentar. Vai ser de aquecimento, que alguém falou já aí. Eu já peguei lesão por aquecimento, ainda mais implante coclear, já peguei uma vez a lesão por aquecimento. Foi paciente nosso, era uma jovem,
a janela estava muito escondida, então a gente teve que baixar bem ali o muro, então aqueceu ali Era o implante, né? o implante coclear. E ela melhorou, mas ficou uns 2 meses para melhorar. Foi uma melhora bem lenta, assim. Eu tenho até as fotos quase periódicas dela e ela mostra, houve a melhora com 2 meses quase. Então, ela fez fisioterapia, a gente fez corticoide imediatamente e com 2 meses ela teve melhora completa. Hoje nem parece que teve lesão. Foi uma lesão por aquecimento. Mas mesmo transitório, 2 meses é um impacto, ainda mais era uma estudante, né? Colégio e tudo. Chato. Bom, alguma pergunta mais, pessoal? Obrigado pelas perguntas, foram ótimas as perguntas aqui do pessoal que assistiu. Tem muitos elogios para a aula aqui, Leonardo. Depois você vê com calma as mensagens. E é isso, né, gente? Alguém mais quer uma consideração final? Então vamos encerrar. Da semana que vem. E até semana que vem, não percam o Média Serosa e Tubária. A doutora Eveline Táchica vai falar sobre otite média serosa e disfunção tubária. Uma das coisas mais comuns que pediatra papa-mosca é a otite média serosa e disfunção tubária. Então, ou seja, vamos discutir sobre isso. Bota tubo... Vai falar de Covid também? Disfunção tubária, será que tem relação? Mas não percam, semana que vem, disfunção tubária. Coloca tubo, qual tubo eu coloco, em que idade eu posso colocar tubo, em que momento eu coloco o tubo, quanto tempo eu espero para colocar, boto num lado, boto nos dois, isso e muito mais, semana que vem. Aguardo vocês, 8h30, quarta-feira que vem, otite média serosa e disfunção tubária. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Felipe.